Mentor. Então, hoje, na Academia da Pesquisa, nós vamos continuar a aula do Dr. Álvaro sobre revisão sistemática, só que hoje eu trago um enfoque mais sobre as ferramentas que nos ajudam na coleta e na seleção de artigos, tá? Então, só relembrando o que é uma revisão sistemática. Como o doutor já apresentou na aula passada, é um método científico, então, para reunir, avaliar criticamente e sintetizar estudos sobre uma pergunta específica. Lembrando, então, que esse método, ele tem 3 pilares fundamentais. E é um método que vai seguir etapas rigorosas documentadas, então é metódica, né? Ela é transparente também, qualquer leitor pode auditar esse processo quando ler, então, o que foi feito nessa metodologia, e é replicável, então, por outro pesquisador, ele chega ao mesmo resultado, pelo menos se espera que chegue ao mesmo resultado. Então, antigamente, a gente tem a figura de uma pirâmide de evidências científicas, né, dos estudos. Antigamente, essa pirâmide, na década de 90, ela foi sugerida por alguns autores, como quanto mais perto, então, do pico dessa pirâmide, ali no caso, revisão sistemática, mais qualidade e mais evidências científicas robustas aquele estudo traria. Só que agora, em 2016, Murad e colaboradores publicaram um artigo na Evidence-Based Medicine e eles sugeriram uma alteração dessa pirâmide, que essa pirâmide poderia, então, ter linhas ondulares. Essas linhas ondulares permitiriam a transição dos estudos na pirâmide, ou seja, de acordo com a minha pergunta de pesquisa, seria mais adequado eu fazer um ensaio clínico randomizado ou um estudo de corte, e se a minha qualidade dos dados e a robustez da metodologia permitir um resultado que traz confiança, que pode até mesmo mudar uma prática clínica, né? Esse nível de evidência científica poderia, então, sair de uma base da pirâmide e ele ser, então, elevado. Então, não necessariamente um ensaio clínico pode ser melhor que um de corte. Depende muito, então, da sua pergunta e da confiança real e da integridade metodológica dessa consistência dos resultados que você vai trazer na sua pesquisa, certo? Então, a revisão sistemática, antigamente, ficava no ponto dessa pirâmide. E ele propôs que ela seria uma lente, como se fosse uma lente que vai nos ajudar, então, a reunir todos esses tipos de delineamentos e fazer, então, a sua própria análise para realmente avaliar criticamente se esses estudos a uma determinada pergunta vão ser relevantes realmente para uma prática clínica, por exemplo, tá? Então, sim. A revisão sistemática seria uma lente, né? Essa lupa, que todos os outros estudos são filtrados, avaliados e aplicados na prática. Então, lembrando que a gente segue um protocolo chamado PRISMA, né? O PRISMA que seria esse Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis, né? Ele é um padrão ouro internacional para relatar as revisões sistemáticas com mais transparência e reprodutibilidade. Então, sempre lembrando que é muito bom a gente fazer o registro desse protocolo. Assim como a gente faz o registro para o protocolo do ensaio clínico, que a Bruna fez lá no Clinical Trials, enfim, na plataforma para isso, a gente também tem que lembrar de fazer um registro prévio antes de começar a fazer a nossa revisão sistemática. Quando a gente acessa o site ali do Prospero, por exemplo, a gente vê quais revisões sistemáticas estão acontecendo no momento. Então, a gente pode, às vezes, pegar um tema que já está sendo coletado em outro lugar do mundo. Então, é bem importante que a gente faça esse registro para todos os pesquisadores saberem o que está acontecendo também, tá? Para garantir essa transparência. Então, o Prisma P, que é esse checklist inicial, ele vai trazer, então, itens que a gente vai verificar se o nosso protocolo da revisão sistemática está de acordo com essa normativa de Prisma. Então, quando a gente for publicar o protocolo, a gente segue o checklist Prisma P. Quando a gente for reportar as buscas na literatura, que é uma parte bem importante do método que a gente vai discutir hoje, a gente usa o Prisma S, que é o Search Reporting. Ele vai ser como se fosse um anexo do Prisma 2020, né, que é o Prisma geral, que vai fazer esse relato da revisão já realizada. Então, quando a gente for reportar e escrever um manuscrito, né, que vai, então, ser o manuscrito final da nossa revisão para a submissão desse periódico, a gente vai incluir o Prisma S juntamente com o Prisma 2020, que é o Prisma geral, que vai fazer esse relato da revisão já realizada.
como os outros PISMas, são checklists que a gente vai ver se está tudo certo dentro da normativa do PISMA, certo? Então, é bem importante a gente seguir essa regra padrão hoje. Então, lembrando, como o doutor trouxe na aula anterior, a gente precisa definir uma pergunta, mesmo que seja, a gente pode pensar, uma revisão, a gente só vai pegar os artigos relacionados ao tema, mas não, a gente tem que fazer a estrutura do pico, definir a população, qual a intervenção, a exposição que essa população a gente vai estudar, os grupos controles, enfim, definir um escopo, o período, quais idiomas que a gente vai fazer essa busca na literatura, geralmente inglês, português, no nosso caso do Brasil, espanhol até mesmo, e quais os tipos de estudo, de delineamentos que a gente vai procurar. E se a gente vai só procurar ensaio clínico, só observacional, e ter muito cuidado nessa questão de unificar diferentes delineamentos. Isso pode aumentar aquela variabilidade, aquele quadrado que a gente viu lá na meta-análise com o doutoral. Então, a gente tem que definir muito bem os critérios de inclusão e exclusão dessas fontes. Quais são os critérios de inclusão? População X, Y, Z. Então, tem que estabelecer e listar, então, nas bases de dados que vão ser consultadas e documentar tudo isso no protocolo, tá? E a gente precisa construir uma fórmula de busca. Então, eu vou explicar melhor sobre isso, como que a gente faz essa estratégia, usando descritores MESH, com operadores booleanos, e testar essa estratégia em cada base de dados, e a gente vai registrar a string, que é a nossa busca, né? Mas eu já explico certinho o que seria. Como a gente fala de booleanos, é um termo bem diferentão, né? E ele é originário de sistema de lógica, que ele vai admitir apenas dois valores possíveis, verdadeiro ou falso, né? Então, a gente traz essa definição desse sistema de lógica para uma busca na literatura. Então, esses operadores, eles são comandos lógicos que vão instruir esse mecanismo de busca sobre como relacionar os termos inseridos. E a gente fala que a cauda longa ali, que é a long tail, ela é um tipo de pesquisa ali, de busca, que vai diminuir esse ruído. Por exemplo, ali, se a gente colocar ali no PubMed, medicamentos, vai aparecer trocentos mil artigos, certo? Milhares. Mas se a gente fazer a questão do long tail, que é especificar esse termo, por exemplo, polifarmácia em idosos, já vai diminuir um considerável número de artigos. Então, a gente tem que usar esses termos específicos que vão reduzir os ruídos e aumentar a precisão dessa busca. Então, o que seria essa questão de combinar, né, os termos? Ali é um exemplo de busca, tá? Então, eu quero saber de diabetes mellitus, metformina, no controle glicêmico, e eu coloco ali palavras-chave que vão ou fazer a interseção, ali no caso do END, que vai restringir a minha busca. Então, eu coloco diabetes e metformina. E vai encontrar todos os termos que devem estar presentes no artigo. A gente pode colocar também OR ali em vez de AND, né? Ali como está OR, que vai simbolizar uma união, então, de, sei lá, controle glicêmico e a hemoglobina glicada. Então, isso vai ampliar minha busca, né? Então, qualquer um desses termos pode estar presente no artigo. E se eu quero especificar mais ainda, eu coloco um termo de exclusão. Eu posso colocar not. Ali, no caso, eu poderia colocar not pacientes pediátricos, por exemplo, se eu quero tentar especificar mais para adultos. Então, ele vai remover todos os resultados com determinado termo. Então, a gente chama essa busca de string, porque é como se fosse uma corda mesmo, né? Uma corda de termos que vão ser unidos, ou vão ser unidos, vão restringir mais a busca, vão ampliar a busca, ou aquele termo vai ser excluído da busca, tá? Então, é bem importante a gente testar essa string. E tem algumas coisas mais específicas, por exemplo, quando a gente coloca mesh para termos mais controlados, TIAB, que é um termo que é bem usado, que a gente coloca ali no PubMed, eu só quero que você encontre esse termo em títulos e resumos do artigo. No restante do artigo não precisa encontrar. Então, tem várias variações ali no PubMed, por exemplo, que vão especificar ou para o artigo inteiro, ou para o título, ou para o resumo, ou outra parte específica do artigo, tá bom? Então, é sempre bom testar essa string no PubMed, né, ou outras bases de dados, antes de publicar. Porque, às vezes, você joga uma string e vê que, nossa, apareceu um monte de artigo que não tem nada a ver com o tema. Aí você tem que restringir mais a sua string, tá? Então,
Às vezes a gente pode encontrar esses termos também com relação a buscas. O que são tesauros? Eles são vocabulários, então, controlados, que eles vão padronizar essa indexação de artigos científicos. Então, para a gente entender melhor, quando a gente coloca o termo câncer lá no PubMed, ele vai sofrer uma transformação ali e vai ser transformado num tesauro. Então, todos os artigos relacionados à neoplasia, né, ao termo neoplasia, vão aparecer, porque eles estão dentro do grupo câncer, e outros termos que são relacionados a câncer. Então, ele amplia essa busca. E os DECs, né, quando a gente fala de descritores em ciências da saúde, que aqui no Brasil a gente usa na Biblioteca Virtual em Saúde, pelo BVS Lilacs, ele vai incluir termos tanto em português, espanhol e inglês, e é essencial. Na hora que a gente escreve o manuscrito, a gente coloca no abstract, no resumo, as palavras-chave que geralmente são descritores em ciências da saúde. Por quê? Na hora que buscarem o nosso artigo, a base de dados também vai fazer a busca por esses termos, tá? E o MESH, que seria o Medical Subject Headings, que é um vocabulário controlado desse PubMed, né? E ele é hierárquico, também atualizado anualmente, e uma referência para a literatura. Então, tente não colocar só o nome do medicamento à doença, você tem que mapear sinônimos e termos equivalentes também, para a gente não perder nenhum descritor. Quais são as principais bases de dados utilizadas, então, na nossa área? PubMed Medline, né, que a gente já usa bastante, um Embase, que tem mais foco em farmacologia e toxicologia, Cochrane Library, Lilacs, que tem mais uma literatura latino-americana em saúde, principalmente para contexto no Brasil, é bem importante a gente pesquisar nele, e outros como o portal Capos Periódicos, que tem bastantes periódicos incluídos lá, até mesmo o Google Acadêmico, a gente pode pesquisar dependendo do tema, né, se for um tema mais complexo que não tem muito no PubMed, ou a gente quer ver qual dissertação ou tese tem sido publicada também sobre isso. O Scopus e o Web of Science também, que são bases multidisciplinares. Mas sempre lembre de uma coisa, aquela string lá, aquela cordinha, a gente tem que personificar para cada base de dados. Porque se eu coloco a mesma string que eu coloquei no PubMed, a linha toda em inglês, e, enfim, aqui no Lilacs, que pode ter algum artigo em português, pode ser que puxe, pode ser que não. Então, sempre lembre de personificar essa string, tá? A gente até mesmo pode usar a inteligência artificial para nos ajudar nisso, mas esse ajuste fino tem que acontecer para permitir que essa estratégia de cauda longa, como eu falei inicialmente, mais específica, alcance esse resultado de alta precisão, eliminando todos os ruídos. Então, é bem importante também a gente registrar essa busca em planilhas de coleta, né, para a gente ter esse controle. Eu coletei ali na PubMed, eu encontrei X resultados de artigos nesse período do estudo, qual foi a string que eu utilizei naquela base de dados. Então, é bem importante a gente fazer esse controle, tá? Então, voltando na questão da etapa de seleção dos estudos na revisão. A gente tem uma fase inicial, que a gente fala que é uma triagem. Então, infelizmente, a revisão sistemática não dá para ser feita somente com um pesquisador. Então, pelo menos 2 revisores independentes realizam essa leitura dos títulos e resumos dessa primeira etapa, para fazer essa triagem geral. E essa duplicidade de revisores vai acontecer o quê? Vai reduzir vieses e aumenta essa confiabilidade nesse processo de seleção, porque são 2 olhares diferentes e por exemplo, eu seleciono alguns, a Verônica outros, e no final a gente vai se juntar para ver qual que a gente entra em consenso. Se houver algum empate, assim, né, embate, a gente pode chamar até um terceiro revisor para ajudar. Então, a fase 2 é a leitura na íntegra desses textos que foram selecionados na triagem, né? Nessa fase, então, a decisão da inclusão e exclusão é feita com base em uma análise detalhada desse conteúdo metodológico. E a decisão final, que cada estudo é incluído ou excluído conforme os critérios de elegibilidade, como eu já falei que é bem importante, previamente estabelecidos nesse planejamento prévio. Então, isso assegura transparência, reprodutibilidade e rigor científico. Bom, aí existem vários softwares que podem nos ajudar nessa seleção e nessa organização dos artigos, tá? Eu trouxe aqui um roteiro feito pelo Leonardo Ferreira, que é bibliotecário lá da Fiocruz, e ele usa os softwares Zotero e Rayok. Vou apresentar para vocês o que seriam. Então,
Começando pelo Zotero, né? Alguém usa o Zotero aqui para gerenciamento de referências? Não. Mendeley é a mesma coisa que o Mendeley, né? Então, é o mesmo princípio do Mendeley. Então, a gente pode colocar todos os nossos os artigos ali para ajudar depois o gerenciamento das referências. E... Dá para usar o Mendeley no lugar do Zotero? Eles são semelhantes, doutor. Uhum. E aí, esse guia, então, ele traz um fluxo de Zotero mais o Ryan, que é outro software que eu vou apresentar para vocês. Por quê? Nessa fase 1, a gente pode usar o Zotero para organizar e deduplicar essas referências coletadas das bases de dados. Ou seja, a gente pode, na hora que a gente coleta ali no PubMed, a gente vai baixar todos os artigos ali no formato CSV, outro formato que gera uma planilha enorme de Excel. Só que, às vezes, vem de outra base de dados. Por exemplo, eu peguei do Lilacs, e aí veio o mesmo artigo. E aí ficou duplicado ali para mim. Então, o Zotero, a gente pode fazer manualmente, no caso, essa questão de unir os que são duplicados, para a gente não ter nenhum problema de contar duas vezes o mesmo artigo depois, quando a gente for fazer nossa revisão final. Então, ele pode ajudar nessa organização. A fase 2, então, o Ryan ajuda na triagem cega, colaborativa, vou explicar como, e na finalização dos resultados, tá bom? Então, como eu te falei, o Zotero é uma ferramenta gratuita, ela é de dados abertos, open source, de gerenciamento de referências bibliográficas. Ela vai se organizar em coleções. Então, a gente pode organizar essas referências em coleções e compartilhar com a equipe de pesquisa. Então, eu posso compartilhar minha pasta com o Marcelo, enfim. E importar esses dados, existem vários formatos. Um bem usado é esse formato RIS, né, que é exportado de diversas bases de dados científicas. Então, eu vou lá no PubMed e faço esse download de todos os artigos que eu achei com aquela cordinha, string, e coloco no Zotero. Detecção de duplicados, como eu falei, ele detecta e remove essas duplicatas. Tem localizar duplicatas, mesmo assim a gente tem que ficar de olho se ele localizou tudo. E exportar, então, tudo que eu fiz de tirar duplicata, eu posso exportar, então, para um segundo software chamado Ryan. Esse Ryan é uma plataforma de triagem, tá? Ele foi desenvolvido para ajudar nesse processo de revisões sistemáticas, ele também pode ajudar em revisão narrativa, de escopo, mas eu selecionei ali só a questão de sistemática para aula, claro. Ele é gratuito, mas ele tem uma versão paga que tem mais funcionalidade, mas a forma gratuita já ajuda bastante. Então, a gente pode fazer um fluxo de trabalho. A gente fez, né, baixou todos os arquivos ali do Zotero, a gente pode também fazer o mesmo direto no Ryan. Então, a gente pode fazer esse upload do arquivo, fazer a detecção, de novo, de duplicados, para ver se não passou nada no Zotero, ou a gente pode pular o Zotero e ir direto para o Ryan, depende muito do pesquisador. Então, a gente vai fazer convite de revisores. Lembrem que eu não posso fazer a seleção sozinha dos artigos. Então, é bem interessante que aí você cadastra todo o seu projeto ali, né, inicial, eu coloquei ali Pix, doutor, revisão sistemática, a gente coloca a descrição, a gente faz aqui ó, o upload dos artigos, né, no formato das planilhas do CSV ou outro formato, ele vai puxar toda a planilha e a gente vai convidar os membros para me ajudar, então, na revisão sistemática. A gente coloca lá, triagem duplo cego, né, então eu não posso ver o que o outro está fazendo como seleção inicialmente, né, depois que a gente vai conferir tudo, e vai resolver conflitos, porque eu posso colocar não para um artigo e a Bega coloca assim para o outro. Então, a gente tem que resolver o conflito no final. E fazer, então, a exportação desses incluídos. Ele, então, permite que, tanto, por exemplo, orientador, aluno ou dois pesquisadores podem criar de forma independente, sem influência mútua, tá? Então, registra todas as decisões e motivos também, que eu vou mostrar como. Aqui a planilha de coletas, ficou em outro lugar. É bem importante a gente lembrar de fazer, então, colocar a base de dados, os registros encontrados, o número de registros, os filtros usados e os campos, tá? Só para a gente ter esse registro mesmo. Quais são as etapas no Zotero? Então, voltando no Zotero. A gente realiza a busca lá na base de dados, na PubMed. Vai registrar a planilha de coletas que eu baixei lá no PubMed, no Zotero. Vou criar um grupo no Zotero, né, para que toda a equipe tenha acesso, e vou importar, depois de tirar as duplicadas, para importar os arquivos de cada base de dados, desculpa, manter a organização por fonte. Depois eu vou remover duplicatas no Zotero e exportar esse arquivo novo, né, sem duplicatas, para o Ryan, tá bom? Então, no Ryan, eu crio essa nova revisão, ativo o modo duplo cego,
e convido revisores e faço o upload do arquivo novamente exportado do Zotero. Então, como que eu convido esses revisores? Quais são os acessos que eles podem ter? Eu posso limitar o acesso do revisor, tá? Então, níveis de acesso. Colaborador tem os mesmos privilégios do que eu, que criei esse projeto, exceto excluir a revisão ou convidar novos membros. O revisor, ele pode tomar as decisões de inclusão e exclusão, que a gente coloca previamente lá no Ryan todos os critérios de inclusão e exclusão, para o software saber o que a gente está colocando como inclusão e exclusão. Então, o revisor, ele é o nível ideal para um orientador daquela pesquisa, e o visualizador, que só vai ser útil para membros de banco ou supervisores daquele trabalho. Então, como eu falei, no Ryan também é possível detectar duplicados, assim como no Zotero. E a gente pode resolver também as duplicatas manualmente, tá? Então, a gente tem que revisar cada sugestão e marca como não duplicado ou duplicado conforme o caso, tá? Garantindo a precisão no processo. A triagem cega por cada revisor, que é bem importante, então tem a etiqueta include ou exclude em cada referência, e a gente adiciona as notas e os motivos de cada exclusão. É bem legal isso, porque a gente não exclui e não tem um porquê. Então, a gente coloca, então, essas etiquetas personalizadas de exclusão. Por exemplo, ali, motivo A. A gente vai definir os critérios de exclusão específicos para o nosso protocolo. O critério B foi um critério relacionado à população estudada, o C foi da intervenção. Então, a gente vai fazer essa etiqueta para que a gente saiba realmente o porquê cada estudo foi excluído. E, como eu falei, resolução de conflitos. Então, aí, no final de tudo, né, após a conclusão dessa triagem, a gente vai fazer o desblind e resolução de conflitos. Então, a gente vai tirar essa questão de ser cego, né, e também vai identificar esses conflitos e o maybe, né, que a gente tinha colocado ali, identificar todas as referências com decisões divergentes e aquelas marcadas como maybe, que a gente ficou na dúvida, a gente tem que resolver no final, tá? E a discussão e o consenso, então, dos revisores para entrar em consenso do que a gente vai levar para o protocolo final, e o terceiro revisor, se necessário, para quando não tem um consenso entre os dois. Então, a gente pode exportar essa lista final no Ryan, desses artigos incluídos após a resolução dos conflitos. Aí depende do gosto do pesquisador. A gente faz essa exportação final no Ryan, ou a gente pode até mesmo retornar para o Zotero, tá? Mas eu acho que é um passo a mais, não sei se compensa. E completar aquela planilha de coletas que eu mostrei no início, né, com todos os registros, para a gente ter essa transparência no processo. Então, se a gente quiser exportar para o Zotero, a gente tem, né, todos os passos ali, enfim, de exporte, e vai importar novamente para o Zotero, e ele vai fazer, então, todo o nosso fluxograma da nossa revisão sistemática. A gente configura. E no final, no Zotero, apenas a gente vai ter só os artigos incluídos na revisão, com as decisões e etiquetas do Ryan preservadas, pronto para extração de dados. Daí vai entrar a parte do Marcelo de analisar todos os nossos dados, tá? Bom, então, resumindo, quais são os pontos-chave para sucesso? A gente tem que fazer essa documentação em tempo real, naquela planilha, né, para nos ajudar a não esquecer de nada e não deixe nunca para depois. Assim, a gente faz alguma coisa e já coloca na planilha. O Zotero, mas o Ryan pode nos ajudar, e nessa combinação também tornar um processo, um fluxo mais robusto. Apesar de tudo, a gente também pode usar ou só o Zotero ou só o Ryan, depende muito, então, do pesquisador. Mas ele traz esse guia como algo mais robusto, para não passar nada de duplicado ou outras questões, tá? O duplo cego vai reduzir o viés, então, de seleção no Ryan, então pode nos ajudar nisso. E o consenso fortalece a qualidade dessa revisão. Então, a gente precisa resolver esses conflitos e fortalece, então, a validade e a credibilidade dos resultados da revisão, e sempre exporte nesse formato RIS, enfim, mas a gente pode exportar em outros formatos, mas esse é o principal. Então, só para resumir e concluir a nossa aula, uma revisão bem documentada é uma revisão confiável, e uma revisão bem documentada é uma revisão que pode ser replicada e confiada pela comunidade científica. Então, são as principais fontes que eu usei na aula, e como eu falei para vocês, esse roteiro, né, escrito pelo Leonardo Ferreira, da Fiocruz, e posso passar para vocês depois.
Se vocês tiverem mais interesse, eu indico também essa página no Instagram, que é um grupo de pesquisadoras, né, que chama Couve Plus, que elas só falam de revisão de literatura sistemática e de escopo também, e a Declaração PISMA de 2020, que é a mais atual, tá bom? Muito obrigada. Bom, perguntas? Deve dar trabalho, né? Pois é, né? Imagina 1000 artigos para tentar selecionar e fazer, ou mais de 1000. Mas tem um fluxo bem claro, né? Se você Sim. segue o prisma e segue passo a passo ali, é trabalhoso, É. mas você não se perde no processo, né? Eu acho que esses softwares vieram para ajudar bastante. Eu não trouxe aqui na aula, porque expandi muito, doutor, mas agora a IA também pode nos ajudar em várias questões de selecionar artigo também. Enfim, até esse grupo de pesquisadoras do Couve Plus, elas trazem um curso de IA aplicada na revisão sistemática. Mas tem que saber como usar também, senão não é bem feito. Eu trouxe um método mais tradicional de busca, mas assim, com inovações já com Ryan, porque antigamente era feito manualmente, né, doutor? O doutor pode, acho que, Em 2007 relatar eu fiz como uma, fez. né? Perfeitamente certo. Exatamente. Então, Pegava artigo por artigo, nossa. um total desse tamanho, tirava Imagina. os jogos de todos eles, fazer anotações lá. Pois é, doutor. Quantos artigos foram, doutor, nessa revisão? Tem um método para você poder fazer, né? Aí você seleciona, sei lá, alguma coisa como 180 artigos, e aí você faz uma... Os principais você tira por língua, pelo tipo de ensaio, né? Às vezes você quer só ensaio de língua organizada, você tira, vai ficar com uma de artigos que você tem uma forma de ler, tem uma aula que a gente vai fazer como ler artigo. Acho que nós fizemos isso. Já fizemos na epidemiologia clínica. Sim. Você não precisa de ler o artigo inteiro. Você já identifica no resumo, já identifica numa leitura rápida do método, que ele não está apropriado para a tua pergunta de pesquisa. Né? Mas vai sobrar aí umas 3, 4 vezes a mais dos artigos que são a seleção final. Você vai ter e aí, aqueles que você selecionou, você não só faz a leitura, você tem que classificar os riscos, o potencial, lembra do método de semáforo que você tem, classificação que você utiliza, né? Risk of bias da Cochrane, para poder aplicar por cada um dos antigos. Questão de seleção, de repetição, de confusão, de amostragem. São 5 itens, esses 4 aí. E poder fazer a seleção final. Também é trabalhoso. Mas quando você pega lá 1000, tem ninguém que vai ler os 1000 inteiros. Não se faz isso. Acho que você tem lá o fluxograma. Você mostrou, acho que no teu segundo slide. Esse aqui, doutor, do triagem inicial? Não. Triagem inicial lá. Isso. Pode ver, veja assim. Isso, essa triagem inicial, então, que a gente só lê o título e resumo, como o doutor falou, e aí depois vai especificando para uma leitura Esse é o mais primeiro? completa. Não, acho que você mostra um flowchart. Tem? Acho que é esse aqui mesmo, doutor. Aqui. Acho que era esse flowchart, né, que eu fiz. Aqui eu só entrei na pirâmide. O que o doutor acha dessa pirâmide nova? Essa é uma pirâmide, obviamente, muito melhor que a outra, né? Que classificava os artigos segundo o delineamento de uma forma absoluta, né? Então, sempre um estudo de corte, ele vai ser sempre pior. Um estudo de corte sempre vai ser pior que o ensaio clínico, sabe? Mas algumas vezes o estudo de corte ele é melhor que o ensaio clínico randomizado para poder responder algumas determinadas perguntas. Né? Mas esse
Esse pessoal ainda, da McMaster, eles ainda colocam as revisões sistemáticas de uma forma consistentemente mensal, Assim, né? Como se sempre a revisão sistemática fosse melhor que um ensaio clínico randomizado. Aqui você veja que aqui é reto, né? Mas, por exemplo, em diversas áreas, o exemplo, por exemplo, do corticoide, no doente com sepse, faço ou não faço corticoide no doente com sepse? Então, tem um estudo do Anani com 300 doentes que diz que faz. Um estudo do Córticos com 500 doentes, 2002, 2008, diz que não precisa. E aí havia uma dúvida. 300, 500, as metodologias são relativamente semelhantes. E aí você, juntando numa meta-análise, mostrou que o corticoide tinha uma pequena diferença a favor para poder usar no dentro do Schwarzenegger. Mas daí vem um estudo chamado Adrenaut, com 3.600. A hora que você faz a meta-análise, ele tem 60% dos dentes da meta-análise. E aí ele mostra que não funciona. Aí você faz uma meta-análise, você acha que uma meta-análise misturada com outros doentes, outros estudos pequenos, ele vai ser melhor do que um estudo individual, bem feito, multicêntrico, aquele pessoal lá da Austrália fazendo estudo? Então, nesse caso, a meta-análise me parece que atrapalha, porque você vai colocar na meta-análise mais lixo do que um artigo bom que é suficiente para poder determinar a sua conduta. Mas, enfim, essa ideia hoje é de que existe uma pirâmide hierárquica de lineamentos. Né? A relação causal de uma determinada intervenção ou exposição ou desfecho, ela é melhor determinada por estudos de corte do que no caso controle, por ensaio clínico randomizado do que por corte. E meta-análise quando os estudos randomizados não foram grandes o suficientes ou quando existe uma certa heterogeneidade para você poder uniformizar. Mas não sempre. Às vezes, caso controle é o que te sobra. Às vezes, corte é o que te sobra. Às vezes, né? E, às vezes, um ensaio clínico randomizado me parece que ele é melhor que as revisões sistemáticas. Ele é tão robusto, até mais robusto na sua relação causal da intervenção, da exposição, do desfecho, do que a meta-análise, qual se junta coisas muito diferentes. Mas, uma coisa, Cecília. Eu não conhecia tudo isso de buscas, assim, eu fiquei impressionada, doutor, como que a tecnologia pode nos ajudar nesse contexto, né? Lembro que antigamente, principalmente na época da universidade, assim, obviamente, que quando tinha algumas atividades relacionadas a revisões, nós fizemos um levantamento de 100 artigos, e um por um olhando, e assim, essa forma de análise dos artigos, primeiro fazer a triagem só usando o título e o resumo, antes de sair olhando tudo, então, assim, otimiza o tempo e a nos ajuda nesse contexto, né, junto com esses softwares, então é bem interessante. Adorei, gente. Mas antes, só lembrando, antes de ir lá para a pergunta, para a parte operacional, tem que desenvolver a pergunta e o pico direitinho. Né? Porque a busca depois com os operadores booleanos, né? Ele só vai fazer sentido para a pergunta. Aí você vai definir quem é o paciente que você vai colocar ali. O paciente com uma determinada intervenção, exposição, com o comparador, buscando tal desfecho no tal delineamento. De um modo geral, a tua pergunta, o operador booleano, ela fica cumprida. Você não vai perguntar diabetes médico. Ele vai te voltar 50 mil trabalhos.
Tem que perguntar. Pacientes críticos, graves, blá, 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 com internados mais de 2 dias em UTI, expostos à ventilação mecânica, né, comparados com não ventilação mecânica, você só quer artigo com descrição ou quer artigos controlados que visam como desfecho o PIX. E aí você não quer o doente que tem AVC. Aí você põe um NOT AVC. Com AVC você não quer. Mas ela faz, ela tem que ser consistente com a tua pergunta. Aí ele busca direitinho. Direitinho não, né? Ainda com defeitos. Tem que ver certinho e ajustando, assim, o screen, porque às vezes a gente especifica tanto que aí fica 2 artigos. Além dos operadores booleanos, é umas curiosidades mesmo. Fiquei pensando. Você pode pôr a palavra, né? O seu termo de busca. Mas aí quando você usa or, é uma palavra ou a outra. Qual que é a diferença de você usar a palavra sozinha? Porque vai me dar artigos, por exemplo, que tem hemoglobina ou glicemia, né? O or. E qual é a vantagem de usar a palavra sozinha e colocar as duas usando o or? Que vai selecionar uma ou a outra. É que não sei se eu me fiz entender. Eu acho que entendi. Mas geralmente são sinônimos, aí às vezes fica com medo. Por exemplo, ali ele colocou, acho que HbA1c, né? Aí seria hemoglobina glicada. Aí, só que aí, em vez de ser HB, ele colocou a hemoglobina no extenso. Mas se eu fizer a busca só, por exemplo, HbA1c, e depois uma busca só com hemoglobina H1c, eu vou ter resultado diferente? É só curiosidade mesmo. Mas porque me parece que, no fim, dessa só que você vai ter que juntar as duas. É que você junta, você tem que fazer uma única swing. Aí, se você for clicadinho... Então, praticamente, a gente raramente vai usar uma única palavra quando a gente vai fazer uma busca. Não é inteligente usar só uma palavra de cada vez. Ou não? Não, às vezes você quer ventilação mecânica com PIX. É. Não quer os doentes que fizeram choque. Você põe ventilação mecânica sem... com OR, você quer dizer? OR só. OR. Porque a palavra sozinha e o OR me parece a mesma coisa. Eu queria entender se tem uma vantagem de uma sobre a outra ou não. Pelo que Quer entendo. doentes em ventilação mecânica ou choque. Pode ser sinônimos. Isso, mas eu podia pesquisar só ventilação e só choque também. Eu teria o mesmo resultado. Mas aí eu Vai ser mais trabalho. Mas te dá mais duas listas trabalho. separadas. Eu preciso de uma lista. Na hora que eu baixo tudo, é uma lista só. Tá. Aí na hora que você reporta, tem que Porque eu reportar. tenho que criar uma linha só para minha Exato, pesquisa. Por isso que eu uso o OR em toda ela. Exatamente. Aí você reporta a sua lista. Sim. E aí na hora que você baixa tudo pro software... Na minha cabeça estava assim, uma busca com ENT, uma busca com OR. Então agora eu entendi, tá certo, obrigado. Tá vendo? Eu ia fazer legal. Tem outras coisas também que dá para pôr asterisco, que aí ele amplia a palavra com sinônimos, enfim, tem mais macetes, assim. Mas eu coloquei os básicos, assim, pra gente não se perder. Mas porque é uma linha só de busca. É uma linha só que precisa ter. Aí, dependendo da base de dados, ainda muda. Não posso usar essa mesma do PubMed, por exemplo, para uma brasileira. Se bem que na brasileira também tem artigo em inglês, dependendo. Aí você tem que ir, mas não, você tem que ir adequando. Legal.